Olá, olá, passageiros do Trem das Lives. Hoje é quinta-feira, dia de papo de quinta, um frio. Como é que vocês estão aí? Eu espero que todo mundo muito bem. Domingo agora é Dia dos Pais, a gente vai ter um especial do Dia dos Pais no Trem das Lives, às 6 da tarde. E vamos tocar o nosso trenzinho, que é fundamental. Hoje nós vamos trazer aqui o Rodrigo, vai falar com a gente, a Mônica Machado vai falar com a gente, vamos trazer o Thales Guaraci, que está lançando um novo livro, né? E nós vamos conversar com ele. Deixa eu chamar o Rodrigo aqui. Vamos chamar Rodrigo de Jesus. Enquanto a gente espera o Rodrigo, por favor, não deixem de curtir o Trem das Lives no YouTube. A gente precisa da sua curtida lá para poder... Nós vamos migrar para lá em breve. E a gente quer que você nos siga. O Thales está aí. Eu vou conversar um pouquinho com o Rodrigo. Cadê o Rodrigo que não vem? Que coisa, Rodrigo. Venha, Rodrigo. Rodrigo, você está aí, querido? Tem um problema aqui. Chamar o Rodrigo novamente. Rodrigo convidado. Valéria, como é que tá? Paulo Rezende está aí. Rodrigo não entra. Deve estar com algum problema de frio esse Rodrigo, viu? Bom, é o seguinte, gente. Enquanto o Rodrigo não entra, Mônica Machado está aí, já chegou, Mônica. Valéria está aí. Bom, o Rodrigo não consegue entrar, eu vou chamar. Rodrigo, a última vez que eu te chamo, filhão. Você está aí, eu sei que você está aí. Não tá... Opa, agora deu certo? Deu certo, querido. Tudo bem? Tudo bem, Brenguel? Boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem. Me Opa, fala uma não coisa. sei o Você... que aconteceu, mas não sei o que aconteceu, mas hoje foi difícil de entrar, hein? Primeira vez que acontece. Às vezes a gente tem alguma dificuldade mesmo, é natural. Me fala uma coisa. O que você trouxe para a gente hoje na área de música? Bom, trouxe um senhor muito interessante da música popular brasileira que essa semana completou 80 anos de vida, Ney Matogrosso. Muito legal, muito legal. O que você vai falar do Ney? Bom, o Ney acho que é um dos artistas revolucionários, né? Desde os Secos e Molhados, que foi sucesso nos anos 70, e é um cara que consegue se manter atual até hoje, né? Gravou coisa de muita gente, tem umas interpretações dele que acho que são memoráveis, e é um cara que tem que ser muito reverenciado. Escuta, das músicas do Ney, qual que você mais curte ou recomenda pra gente? Bom, bom, eu curto, na verdade, do Ney, vou falar o Viajante, Eu me propriamente dito. sinto... Você sabe quem compôs essa música? Quem? O compositor dessa música, você conhece? Quem? Não cheguei a dar uma olhada. Eu gosto muito de uma música dele chamada A Ilha. O último show que eu fui dele já faz mais 10 anos, 11 anos. Do Ney? E a música Ilha é do...
se não me engano, para o Geraldo Carneiro. O Geraldinho é, sem dúvida, um dos maiores letristas, compositores, poetas, né, que a gente tem no meio musical. Então, eu realmente eu acho que foi um encontro, mais um dos encontros do Geraldo Carneiro com intérpretes, um encontro fantástico. Agora, eu lembrei de um negócio, nos anos 70, eu lembro que eu estava em Presidente Prudente, que eu sempre ia, terra dos meus tios e Quando eu tal. era criança pequena, lá em Presidente Prudente, né? Estilo Juscelino Barbacena. Então, não, mas não era Presidente Prudente, mas lá em Barbacena. Então, estava em É. Prudente, isso era 73, eu ia completar 10 anos de idade e a cidade parou. A cidade parou para receber os secos e molhados. Eles estavam no auge. Né? É, os Mas secos e os secos e molhados foi molhados, revolucionário, né? Revolucionário. os secos e molhados duraram pouco tempo, mas eles marcaram a trajetória deles de uma forma ímpar, né? E Então, aí e aí a caracterização dos secos e molhados inspirou o Kiss. Acho que você sabe fatalmente dessa história, o Ney, mas o Ney sempre fala isso, que a inspiração para o Kiss veio dos secos e molhados, né? Aquela coisa de pintar olho e tal. é, Aí o Oswaldo Vecchioni disse que veio do Made in Brasil, porque eles também se pintavam e tal. Mas essa relação dos secos e molhados e do Kiss realmente ela é factível, né? Eles acabaram se e, pintando. e das músicas do Ney eu citei só o Viajante, mas dos secos e molhados o Vira é legal, tem a Rosa de Hiroshima, a interpretação dele da Balada do Louco dos Mutantes é muito boa. Muito linda, muito linda. O poema que, o poema que é composição do Cazuza para a avó dele, mas eu acho que a versão, quem gravou a versão na verdade foi o Ney. Aham. Cazuza fez para a avó dele, mas quem é o intérprete é o Ney Matogrosso, que é sensacional também. E é isso aí, viva o Ney Matogrosso. Viva. Vida longa. Não, e para complementar, quer dizer, 80 anos com o corpo de um rapaz de 15 anos, um fôlego, idem, né? E a voz que permanece uma voz divina, né? Então, Sim. ele realmente chega aos 80 anos encantando, por conta da pandemia, realmente a gente consegue ter show, essa coisa toda, mas a gente tem muita noção de que o Ney vai sempre ser um cara fundamental, né? E na vida humana eu vi duas coisas que eu não sabia, mas eu fui dar uma lida, né, para trazer uma informação a mais aqui para a live. É, uma informação que ele mantém uma ONG que cuida de leprosos, né, que é uma doença rara, e Ele que tem, ele ele tem, tem essa ONG entendi. cuida de leprosos. E outra coisa que ele faz que eu acho sensacional, ele tem viveiro de pássaro, que ele vai nessas casas de passarinho, compra e não gosta de ver os pássaros presos, solta os pássaros de bando para eles viverem livres na Que natureza. loucura, cara, que loucura, que loucura. Escuta, vamos chamar a Mônica para ela também conversar conosco. Depois nós vamos receber aqui o Thales Guaraci. Thales Guaraci. Mônica, te chamei, vamos ver se não está dando problema para entrar. Né? Escuta, Rodrigão, tá frio aí ou Fala, não? aqui é sempre frio, né? O extremo norte da capital paulista, bem do lado do. Aqui é difícil por causa do Horto Florestal e da Serra da Cantareira. Boa noite, Legal. meus Ô, amores. Mô, tudo bem? À noite. Você tá bem?
Eu estou bem, menos frio hoje, né? Aí, né? Aqui, tudo bem com vocês? Tudo bem, entrando aqui, Marta Marim, mandar um beijo para Marta. Queria saber o que os astros dizem a respeito desse ano aqui, né? Se a gente vai continuar com esse frio maluco ou não. Escuta, amor, você preparou para a gente uma indicação de livro, você pode dizer qual que é? Sim, hoje eu vou falar sobre esse livro chamado Com Amor de Bagdá. Pode mostrar de novo, querida, por favor, que ficou um pouco... O livro é Com Com Amor de Amor de... Bagdá. Isso, de Sim, Bagdá com sim. muito amor. Ele é um Tá. livro que eu comprei fazendo uma coisa muito errada, que eu julguei ele pela capa, porque ela é muito fofinha. Eu adorei a capa e me surpreendi com o conteúdo, porque ele fala de um pelotão que está participando da guerra do Iraque e em um dado momento eles vão entrar em uma casa para procurar alguns rebeldes e eles ouvem uns ruídos num canto da casa e quando eles vão ver é esse cachorrinho, essa coisa mais fofa do mundo. E apesar de todos os protocolos proibindo que eles não podem ter animais de estimação, eles começam a cuidar dele, dar o pouco de comida que eles têm, né, para o cachorro, e começam a tirar as pulgas dele com querosene, que eles iam Que usar para outra louco, coisa. que E é uma louco. loucura tão grande que esse cachorrinho, com menos de 2 quilos na época que eles encontraram ele, começa a resgatar a humanidade que eles já estavam perdendo, né, naquele cenário de guerra, enfim. E começa também a luta para tentar levar ele para os Estados Unidos, porque tem todos os protocolos, né, de levar o cachorro de um país para o outro, que já é normal, né? Agora, em um país que está em guerra para os Estados Unidos, é um pouco mais difícil. E ele, com a ajuda de uma jornalista que faz cobertura da guerra, ele consegue fazer esse translado do cachorro para os Estados Unidos. E é uma história, assim, é muito emocionante. Eu inicialmente comprei ele pela capa, mas eu acabei ficando encantada. Eu li ele umas 4 vezes já, quando eu tô assim, um pouco perdendo a fé na humanidade, eu sempre gosto de dar uma lida nele, em algumas páginas, porque é muito incrível, é muito surreal. É você imaginar uma pessoa que está precisando matar pessoas, que está precisando ver coisas horríveis, se apegar a um bichinho que acaba resgatando a humanidade de um pelotão todo de guerra, assim, é uma coisa meio que surreal, mas é uma coisa muito surpreendente. Eu sou Qual o nome do autor? encantada por esse livro. O nome do Qual o nome do livro autor? Não, é do Jay autor. Copman. Jay Copman, tá aqui embaixo. E tem o nome da jornalista também que ajudou ele, que é a Melinda Ruth. Eles se juntaram para escrever a história do Lava, né, que é o nome do cachorrinho, que ele acabou levando o nome do pelotão de guerra que salvou ele quando ele foi deixado para trás em uma casa que já tinha sido destruída pela guerra. E é um livro que eu recomendo justamente por isso, porque a gente pode encontrar amor nas coisas mais simples e nas situações mais inusitadas da vida, né? Ninguém imaginava encontrar o amor de um cachorrinho, uma coisa tão singela que a gente vê todo dia, infelizmente até pelas ruas, né? Em um cenário de guerra. Então eu recomendo muito, muito, muito que as pessoas leiam esse livro. Ele é um livro curto, ele não é uma história assim, nossa, mudou a minha vida, mas é uma coisa que dá muita leveza na alma da gente, sabe? Todas as histórias, de uma maneira geral, mudam as nossas vidas, E né? aí, homenagem à Alice também, tá? Que ela é a mascote do Oi? Trem das Lives. É uma homenagem para Alice também. Ah, obrigado, obrigado, A obrigado. mascote do. Alice está nesse momento recolhida do frio, né? E a gente recolhido um pouco dela para não terminar de comer o resto da casa, né? Porque metade ela já comeu. Ela só tá descobrindo. Só avisar os amigos que hoje o Valdinho não estará aqui. Ele está Tirou gastando folga. um pouco, ele está gastando um pouco do dinheiro que ele ganhou lá em Dubai. E
A gente espera que mas está tudo bem. Valdinho vai ficar com a gente agora no domingo. Hoje ele não pôde vir. Mandou um beijo para todo mundo. E eu quero... Fernando Cravinho está aqui, a Romasco está aqui falando Baby Alice, a Valderê está aqui, Veruce, GS. Veruce, ó, um beijo para Veruce, que acho que você, inclusive, não sabe, mas eu vim da psicologia antes do jornalismo, ela foi minha professora da psicologia na Unip. Muito bem-vinda, Veruce. Obrigado por estar aqui conosco e todos os amigos que estão nos acompanhando. Uma coisa, essa relação dos cachorros e das pessoas, ela às vezes é inexplicável, né? Eu só fico, às vezes, pasmo, né? Porque as pessoas às vezes gostam mais de cachorro do que de gente, né? Então, eu nunca vi uma espécie uma sapiens, né? Eu vou preferindo uma outra do que a sua espécie, a sua mesma espécie, né? Espécie semelhante. Gente, com a devida licença de vocês, eu vou chamar aqui o Thales Guaraci, que já esteve no nosso trem das lives há algum tempo, pouco tempo, e ele vem falar hoje do livro que ele está lançando, A Era da Intolerância, e vem falar de algumas outras obras também. Então, deixa eu chamar aqui meu querido amigo Thales Guaraci para a gente bater um papo nesta noite inesquecível. O Romasco está dizendo que ela está nanando com a farofa. Farofa é cachorrinha. Fala, Thales! Tudo bem, querido? Tudo bem? Boa noite a todos aí, é um prazer estar com vocês nesta fria noite. Você está bem? Você está bem, querido? Vamos esquentar lá. Eu estou bem, graças a Deus. E você? Estamos ótimo aqui, levando mais um papo de quinta e ansiosos. Papo de craque. Papo de craque, papo de quinta. Escuta, você tem um livro para mostrar para a gente? Eu tenho vários, se quiser, mas infelizmente, eu sou trabalhador, não tem jeito. Daí que eu gostaria que a coisa fosse mais fácil. Olha aí, ó, A Era da Intolerância. Você pode subir um pouquinho, Thales? Só subir um pouquinho? Isso. Aí, ó. Que lindo. Para ver aqui o conjunto. Você lançou na semana passada, né? Faz uma semana e meia, acho. Uma obra que eu acho que é muita coragem do nosso amigo Paulo Tadeu, da editora Matrix, de lançar, nesse momento, né, de grande discussão, né, sobre vamos para que lado, tem esse fla-flu aí, terrível e tal. Mas o livro não é sobre essa briga, né? Ele é, na verdade, um esforço para a gente pensar sobre o conjunto do problema no Brasil e no mundo, né? Por que a gente está nessa fase assim, de ânimos tão acirrados, né? De polarização política, de crescimento das animosidades, não só no macro e na política, como em todas as esferas da vida, né? No Facebook, né? Nas redes sociais, até dentro da família, as pessoas hoje em dia estão discutindo, quer dizer, tem hoje uma grande pressão social, né, que vem lá de trás, e é esse processo histórico que eu procuro contar no livro, desde as Torres Gêmeas, da queda das Torres Gêmeas, até a pandemia. E eu falo do Brasil e do mundo, nesse período, analisando todos os aspectos que envolvem o crescimento dessa animosidade geral, que é a febre, né, o sintoma mais visível da doença, que tem fundamentos econômicos, está ligado ao desenvolvimento da tecnologia, enfim, são vários aspectos que colaboram para a gente estar nisso, que é uma crise mundial, não é privilégio do Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo nos países da Europa, está acontecendo na África, no Oriente Médio e no mundo inteiro, né? E eu queria,
modestamente, né, da minha contribuição aqui de historiador, eu pulei. Eu estava para escrever meu terceiro livro da história do Brasil, né, da história colonial do Brasil, mas eu estava vendo tanta pobreza, tanto problema, e não estava vendo solução, e eu falei, precisamos fazer uma história rápido, né? Normalmente as pessoas pensam assim, você precisa de distância histórica para poder avaliar melhor o que está acontecendo, mas hoje tudo é tão rápido, né? E a gente está precisando tanto, né, de soluções, de clareza, que eu achei melhor fazer uma história rápida. E é uma reportagem histórica que eu acho que traz, para quem quiser pensar com outra cabeça, né, novas perspectivas, porque hoje em dia todo mundo fala de precisamos pensar fora da caixa, no emprego, coisas assim, mas ninguém pensa que a gente tem que encontrar soluções e raciocinar também fora da caixa em relação à gestão da coisa pública, em relação aos governos, em relação às relações, né, nas relações internacionais. A gente precisa repensar o jeito que a sociedade se governa na sociedade contemporânea, em outras bases, porque o mundo mudou. E as coisas, inclusive as fórmulas políticas velhas, antigas, não funcionam mais. E está todo mundo insatisfeito. E o governo leva a culpa, o sistema democrático leva a culpa quando o regime é democrático, o sistema autoritário leva a culpa na China, na Rússia, quando é o regime autoritário, porque nada, na verdade, está funcionando. Porque nós estamos numa crise estrutural, e se a gente não atacar a crise de forma estrutural, nós não vamos melhorar, e nenhum governo sozinho vai fazer esse milagre. Então, isso tudo, eu estou aqui falando rapidamente, mas eu acho que vocês vão entender bem, olhando com detalhes e fatos históricos, não tem partido, não tem assim, ideologia, isso aí. É um trabalho mais histórico mesmo, tanto quanto pode ser científico, um trabalho de natureza humanística, né? Para que a gente possa ter a análise mais racional, mais equilibrada possível de tudo que está acontecendo. É sobre assumir responsabilidades também, né? A responsabilidade no fundo é nossa, né? Porque os governos, ou as tendências, as ideologias, elas são produto da sociedade, né? Tem gente que critica o Bolsonaro, tem gente que critica o Lula, mas eles são representantes de uma parcela da sociedade. A gente precisa rediscutir um pouco, né, o que nós queremos, né? E fazer com que a gente entenda que existem interesses em comum para todos os segmentos. Alguém é contra o emprego? Quem que não quer ver todos os brasileiros melhorarem de vida, né? Nós somos a favor da democracia, nós queremos um regime democrático, nós somos a favor da liberdade, nós somos a favor da igualdade, porque a intolerância, o que é intolerância? É uma maneira de você, fora da lei, estabelecer o poder da diferença. Você diz, minha ideia é melhor que a sua. A minha religião, pode ser um direito divino, minha religião é melhor que a sua. Nós somos o povo escolhido por Deus. Com isso você ataca a igualdade. Assim, a intolerância é isso, você expulsa o diferente para impor a sua preferência sobre, principalmente, os recursos, sejam os recursos do Estado, como os recursos privados, né? Então essa guerra de discurso, ainda mais num mundo que foi nivelado pela internet, todo mundo tem a mesma voz, todo mundo pode se manifestar e se organizar, até para o protesto. Cada um quer falar mais do que o outro, isso gera uma bola de neve, e no final a gente fica discutindo, fica nesse atrito permanente, e as soluções reais, que são estruturais, nem começam a ser adotadas. Então a gente está ficando, e nós aqui no Brasil principalmente, estamos ficando muito para trás, há outros países discutindo essas soluções mais avançadas. Os Estados Unidos mesmo estão discutindo uma reforma eleitoral, por exemplo, uma reforma política, do sistema democrático americano. Hoje mesmo saiu uma matéria no New York Times sobre esse assunto. No Reino Unido, depois do Brexit, porque eles ficaram naquele impasse, eles não conseguiam decidir como é que ia ser aquela saída, nem sabiam se aquela decisão tinha sido legítima, né, o suficiente para sair da comunidade
Europeia, eles estão convidando pessoas especializadas em estudar o sistema democrático para discutir uma reforma eleitoral lá no sistema que é o mais antigo do mundo, né? Surgido com a Revolução Industrial. Então, são perguntas que se fazem. A democracia hoje está funcionando? Não está. Ela está oferecendo a sua grande promessa de igualdade e de bem-estar e de progresso para todo mundo de uma forma mais equânime, né? Porque todo mundo fala, as pessoas falam que isso é comunismo, mas não é, isso é democracia. A democracia é um regime que propõe às pessoas um desenvolvimento mais igual para todo mundo, com liberdade, né? Que todo mundo é igual, tem direito ao voto da mesma forma, tem direito a uma educação que dê igualdade de oportunidade para todo mundo, que dá liberdade da mesma forma de manifestação para todos, inclusive das minorias e das piores minorias possíveis, que têm direito também de falar, seja lá qual for, né? Inclusive as violentas, né? Essas violentas só se manifestam porque existe democracia. E se você não permite que alguém se manifeste, seja lá quem for, você está quebrando um direito de todos. Então, esse é o grande desafio da democracia. A intolerância é o refúgio dos ignorantes. Quanto mais ignorante, quanto mais raso, quanto mais agressivo o sujeito na hora de defender uma tese, mais contundente, não, porque não tem argumento, né? O argumento da intolerância, ele me parece nenhum. O que acontece com uma parcela, na sua opinião, o que acontece com uma parcela da população que tomou para si a intolerância como uma pièce de résistance, uma forma, né, de tentar ganhar no grito aquilo que a própria democracia, como você estava falando, nos esculpiu no sentido de discutir questões e tentar chegar numa conclusão que agradasse a maioria. Por que isso vem acontecer com essa parcela? A gente precisa entender o processo, acho que desde o começo, né? Porque o que aconteceu? A sociedade se organizou diferente a partir da Revolução Industrial. Você teve duas fórmulas. Uma mais liberal, que as pessoas buscavam a riqueza e isso acabava beneficiando a todos, né? As pessoas procuram seus próprios espaços, isso vai acontecendo. E outra versão em que o Estado era mais importante, né? E a versão em que o Estado dominava tudo acabou perdendo no final do século passado, né? Porque não estava funcionando bem. E aí o liberalismo tomou conta do mundo e a gente teve uma era de grande prosperidade, de grande liberdade, de grande geração de riqueza. Só que o capitalismo, ao se aperfeiçoar sem muito controle, né, ele vai gerando o quê? Ele vai diminuindo o custo, ele vai concentrando empresas, os negócios passaram a ser mundiais, então você precisa ter uma empresa mundial, os pequenos foram sendo engolidos e o emprego foi diminuindo, o Estado perdeu recursos e perdeu capacidade de intervenção. Então, com menos recursos, hoje em dia, por exemplo, antigamente o Estado imprimia moeda, controlava a economia pela moeda. Hoje em dia você tem Bitcoin, moedas virtuais, não existe. Então o Estado perdeu recursos, perdeu controles, né? E perdeu a capacidade de fazer política. E aí todos os governos passaram a ser criticados como incompetentes, mas os governos perderam os instrumentos de governo, né? O Estado perdeu força no mundo inteiro, né? E ninguém controla, só se você taxar alguém aqui como se fazia antigamente, o dinheiro foge para outro lugar. Então você não tem o que fazer. Essa escassez de recurso, o aumento da pressão por emprego, porque o emprego estava diminuindo já. Metade da população está na informalidade no mundo. E esse pessoal não paga imposto, mas esse pessoal pede água encanada, esse pessoal quer esgoto, esse pessoal quer segurança, esse pessoal quer educação. E o pessoal que está pagando reclama porque está pagando por todo mundo, pela outra metade inteira que não está pagando. Então, a gente gerou uma sociedade de insatisfeitos. Não importa onde eles estejam, em que posição que eles estejam.
né? Quem tem algum recurso também não está contente, porque está se sentindo espoliado, não está podendo, e está pagando pelos outros. E os outros também não estão contentes porque não tem espaço no mundo formal. Então está todo mundo satisfeito. Nesta guerra, né, eu não acho, Fernando, você falou uma coisa muito certa, acho que essa sensação que a gente tem, né, de que o intolerante é um ignorante, que ele é rude, que ele não obedece à lógica e tal. Mas eu acho que ninguém, na verdade, é burro, que existe, ou assim tão truculento. Eu acho que o discurso da intolerância, ele disfarça, na verdade, um interesse econômico, um interesse de grupo. Ele é uma imposição de um discurso para você fazer o teu interesse prevalecer. Por trás desse discurso supostamente tosco, né, existe uma preocupação legítima, primeiro, de gente que está se sentindo ameaçada, que quer defender o seu espaço, os seus recursos, o seu dinheiro, o seu futuro, não é ilegítimo. Mas, por outro lado, se vê obrigado a tentar fazer isso, prejudicando outros ou ocupando espaço, porque os recursos são curtos. O Estado não pode atender todo mundo, porque a economia não cresce do jeito que precisa, porque esse aperfeiçoamento do capitalismo também fez a população aumentar muito rapidamente, né, porque com a tecnologia melhorou tudo. As pessoas não morrem mais, elas ficam mais velhas, né? Ao mesmo tempo que você perdeu funções, né? Não tem mais o ascensorista, tem pouco caixa de banco, tem pessoas que perderam função, né? O que acontece? Essas pessoas foram excluídas. Tem uma massa muito grande de excluídas. Por outro lado, tem gente muito rica, porque está associada ao que sobrou, né? Uhum. E aí você começa a gerar esses conflitos. A gente precisa administrar esses conflitos de uma forma, eu acho que a gente precisa entender que a intolerância, apesar de se dizer que existe o paradoxo da intolerância, né, que a única coisa que a gente tem que ser intolerante é com a intolerância. Essa atitude aí, né, você é agressivo, você não sei o quê, você acha que a Terra é plana, essas coisas. Mas, assim, a única coisa que resolve, a meu ver, é você solucionar os problemas que estão na base da intolerância. Se você diminui o desemprego, se você diminui as injustiças de maneira geral, se você devolve a igualdade, se você devolve a perspectiva, né, de crescimento profissional e o bem-estar geral das pessoas, a panela de pressão social diminui. E a tendência desse discurso é também baixar, vir junto com a poeira. Agora, enquanto nós tivermos, né, essa escassez de recursos, essa disputa pelo pouco, né, não adianta querer dizer que vai acabar com a intolerância, porque é um processo natural, coletivo, sintomático de uma doença. Não adianta você dar remédio só para combater a febre. Ou seja, a gente vai continuar doente. A gente tem que se preparar para lidar com a ignorância, a intolerância, perdão, durante um bom tempo, porque esse cobertor está cada vez mais curto. Você tocou, inclusive, na questão agora da idade. O mundo está envelhecendo, né? Então, se de uma parte você tem gente consumindo sem contribuir, e de uma outra parte você tem o envelhecimento das pessoas, nós vamos jogar essa conta para os mais jovens, é complicado. O Rodrigo queria falar alguma coisa, Rodrigo? Você tinha uma pergunta a fazer? Não, só dar os parabéns pro Thales aí, porque lançar um livro em fase de pandemia e hoje ainda mais com o Kindle e os aplicativos de livro digital, lançar um livro físico é tarefa difícil nesse país. Então, meus cumprimentos. Obrigado. A gente usa os meios que dispomos, todos os meios. Na verdade, o livro não é o meu veículo, né? O meu veículo não é o que eu faço. O livro é uma canoa que a gente pega. O que a gente faz, na verdade, o meu mundo é das ideias. Não importa onde a gente põe, o livro é importante como uma fonte, né, de referência. Mas a imprensa, de maneira geral, né, os veículos onde eu trabalhei, eu acho que a briga é por a gente tentar construir um país melhor, né, para todos, de uma forma civilizada, né,
que permita que as pessoas possam conviver e encontrar soluções construtivas, né? E não caminhar para a desordem, né? O caos e tal. E precisa de Com certeza. reformas importantes, mas elas não virão com conflitos que vão só se aprofundando, né? Então, a gente que tem experiência já, eu não sei que idade você tem, Rodrigo, você saiu 31. do... Hã? Então, 31. bom, o Fernando está mais junto comigo aí. Mas eu acho que quem teve a experiência de passar pela ditadura militar, né, por outras fases assim mais críticas da história brasileira, a gente sabe que o retorno, né, desse tipo de regime que acaba com a liberdade, regime que acaba sendo arbitrário, né, que você não tem segurança de nada, que desanda para a violência, é muito difícil você voltar de uma coisa assim. Muito mais difícil de voltar de uma coisa assim do que você, dentro de um regime de liberdade, deixar que o debate e as boas ideias prevaleçam e a gente conserte isso que está aí. Esse momento de pandemia, organizações como o Talibã, por exemplo, e os seus filhotes estavam quietos, eu falando uma coisa, não é que esses caras vão voltar. Vacinou, você já viu o que está acontecendo, estão voltando com tudo, expulsando gente e tal. Você chega a fazer essa análise também no livro, da questão da intolerância pendendo para o terrorismo? O livro começa justamente com as Torres 2000 Gêmeas, mas por quê? Porque eu achava, quando eu comecei a trabalhar, que aquele episódio foi muito emblemático, não só pela violência brutal do negócio, por estar começando o século, mas porque ali ficou claro que o problema do terrorismo, que antes era tratado como uma questão distante, que estava lá no Oriente Médio, né, ela literalmente caiu dentro do país rico. E embora eles tenham jogado isso para uma guerra lá no Afeganistão e Bagdá, tentando tirar a atenção de dentro do mercado interno, né, da política interna, ficou claro que aquilo estava sendo gerado, aquela insatisfação estava sendo gerada dentro do próprio país. Os países ricos estavam gerando pobreza e estavam gerando intolerância, que por sua vez gerava os movimentos radicais, fundamentalistas, né? Tanto que o primeiro, isso está contado no livro, o fundador do radicalismo islâmico, que era um professor egípcio, ele adorava os filmes de Hollywood, ele gostava dos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos porque ele gostava, né? E lá ele foi tão maltratado que quando ele voltou, ele criou o ideário da jihad, né? O radicalismo islâmico nasceu dentro dos Estados Unidos, por um cara tão maltratado, que eu, que morei lá 1 ano, sei como é que é. Então, assim, é um país com grandes virtudes, né? Com gente muito inteligente, mas é um país também muito agressivo, né? Com as pessoas que não têm recurso, extremamente voltado para uma mentalidade daquela coisa do losers and winners. Só que quantos são os winners? Os winners é meia dúzia, eles têm 200 A milhões de menor losers. porcentagem possível, né? Os losers eles tratam como a maioria ali, né? Os losers são a maioria. São todos losers. É a maioria. Os winners é a burguesia, assim. Então, isso acaba gerando intolerância. E eles invadiram aqueles países, nada foi resolvido com a invasão, evidentemente, porque o problema é social, e não estava lá, né? Tanto que só agora, mais de 20 anos depois, o Biden está retirando as tropas do Afeganistão. Olha quanto tempo você consegue, quanto que você paga por um erro desse tamanho. E isso não é um problema que vai ser resolvido pelos Estados Unidos, né? E a questão que é colocada no livro, para vocês verem como eu estou longe dessa discussão nossa doméstica, né? É assim, a gente precisa de soluções mundiais, elas são estruturais, porque a gente precisa responder a desafios que hoje são globais. Então, caíram fronteiras, países que antes estavam fechados lá atrás da cortina de ferro,
ganhar o mundo, e não o contrário. No começo o pessoal achava que a gente vai ocupar o grande mercado da China, porque somos mais competentes. E o que aconteceu foi o contrário, né? A China que invadiu o mundo. Por quê? Porque a China, primeiro, a China tem uma tecnologia que ninguém tinha, que é o controle de superpopulações. Eles tinham lá 1 bilhão de habitantes, né? O pessoal que trabalhava muito eficientemente por um custo muito baixo, né? Que era a fórmula perfeita no mercado global em que os preços, a concorrência é tão grande de gente do mundo inteiro, que o preço tem que cair ao mínimo. Eles ficaram com a indústria praticamente do mundial lá, né? Se apropriaram da indústria do mundo. E eles estão crescendo barbaramente, porque com essa mentalidade eles realmente vão... Eles já têm bases, criaram nesses anos, criaram 6 bases na Antártida, puseram uma sonda na face oculta da Lua. Se deixar, daqui a pouco eles estão nas fronteiras da galáxia, né? Os chineses são desse jeito. Então a gente precisa levar em consideração hoje que a China faz parte do mundo. Eles são um dado que não dá para esquecer, né? E não tem como voltar para trás, mandar os chineses de volta para casa. Então a gente precisa de soluções globais e precisa de inteligência, né? Nos países que são movidos por gente inteligente, que tem governos competentes, democráticos, bem escolhidos, racionais, já não está fácil. Imagina uns países como o nosso aqui, né, que nós vemos perdidos em picuinhas domésticas, pisando um no pé do outro, né, atrapalhando o funcionamento das instituições que eram para ser permanentes e estão avacalhadas, né? Depois a nossa Constituição, que já sofreu mais de uma... Olha, outro dia a minha irmã que é advogada estava me falando, eu não tenho certeza do número certo, mas ela me falou que foram feitas 160 reformas constitucionais desde que a nossa reforma da nossa Constituição foi feita. Muitas delas para acomodar interesses, né, dos políticos lá, a criação desse fundo partidário, uma porção de deformidades que foram surgindo ao longo do tempo e que hoje são responsáveis pela nossa bagunça. Então a gente precisa botar ordem na casa. Mas não é botar ordem na casa com autoritarismo, botar ordem na casa com a democracia inteligente. Né? A gente fala muito do combate à fake news, mas isso é um esforço que, se não houver uma regra mundial, os países estiverem juntos, você não vai combater nunca, porque você dá, sei lá, da Alemanha usando um provedor da Namíbia, acaba divulgando no Brasil uma coisa mentirosa. Agora, você pode tirar uma conta de uma pessoa, mas como é que você vai pegar esse cara? Porque você vai envolver pelo menos 2 países aí, né? Então, eu acho que essa é uma questão importantíssima, porque a tecnologia ela tem uma influência essencial no tudo que está acontecendo, né? Em todos os sentidos. A tecnologia, historicamente, ela é o grande motor das mudanças da humanidade. Quando inventou a roda, o homem inventou a roda, mudou a sociedade. Quando o homem inventou o pistão, né, que movimentava as máquinas, né, e se permitiu a criação da sociedade de consumo de massa e do transporte rápido, né, grandes capacidades novas, criou essa sociedade industrial, o mundo mudou. Hoje nós estamos, eu acho, diante de uma revolução desse calibre. Uma tecnologia nova que muda a sociedade, muda o jeito de fazer as coisas, muda as estruturas sociais, muda a maneira como a sociedade se organiza, muda como o poder se organiza. E a sociedade precisa evoluir em termos de organização na medida em que a tecnologia evoluiu. A tecnologia nos levou a um certo estágio da civilização, a sociedade precisa evoluir da mesma forma. Porque senão é a mesma coisa que é o que acontece, sei lá, nas tribos africanas. Você dá uma metralhadora para um indígena na tribo. Né? Em vez de usar o chusto para guerrear com o vizinho, ele vai usar a metralhadora. Né?
E você acirra, e com isso você também acirra, você dá poder de ataque, inclusive pelo discurso, isso que você está falando aí, usar os meios virtuais como ataque, para você aumentar as dissensões, né? Você radicalizar a discriminação contra o negro, contra o índio, contra o pobre, contra o gay, contra tudo, né? E cria esse embate. E aí a fake news vamos dizer assim, um aspecto dessa guerra, né? Que você inventa uma mentira e fica repetindo para prejudicar os outros ou para matar o discurso alheio, né? Ou para fazer com que a verdade repetida milhares de vezes a mentira repetida se torne verdade. Então, como controlar esse negócio? Eu sou defensor. Aí que tá. Esse problema está bem contado no livro e ele é importante porque a tecnologia hoje, ao mesmo tempo que ela tira emprego e ela aperfeiçoa processos que acabam reduzindo o mercado de trabalho, informaliza o trabalho, tipo, vem um aplicativo que qualquer que derruba a empresa de entrega, por exemplo, que tinha trabalhadores assalariados e com carteira assinada, e põe no lugar um aplicativo que você tem que usar o teu carro para trabalhar para a empresa, e não tem férias, não tem 13º, não tem nada. Então o aplicativo derruba a empresa formal e entra no lugar e informaliza todo aquele trabalho. Então o cara que usa o seu carro não paga imposto. A empresa não paga imposto em cima daquele serviço. Então a tecnologia bagunçou o coreto, a estrutura da sociedade contemporânea. Prejudicou o Estado, prejudicou o cidadão que perdeu direitos, perdeu renda, né? E no final o próprio aplicativo acaba não ganhando, porque aparece um aplicativo concorrente, você vai ter que ganhar menos. Você gerou um processo assim, que no fim ele leva à autodestruição. Tanto que parece que a realização da profecia do Schumpeter no final da Segunda Guerra, que ele dizia que o aperfeiçoamento do capitalismo é o final do capitalismo. Final dele, né? O aperfeiçoamento do capitalismo leva à sua própria destruição, né? Ele é um buraco negro, né? Chega a uma perfeição tal que não tem mercado, ele não é feito por seres humanos, né? Ele é uma ideia que... Então, assim, não existe liberalismo, liberdade sem algum controle. Você pode esquecer também o aspecto humano. E como é que você controla essa guerra que a tecnologia proporciona? Porque ao mesmo tempo que ela diminui o espaço, destrói o Estado, destrói o emprego, desinformaliza tudo, ela dá às pessoas uma enorme capacidade de informação, de receber informação e, do outro lado, de organização para o protesto. Então, é uma conjunção explosiva, quer dizer assim, eu estou tirando o teu recurso, mas ao mesmo tempo estou te dando uma máquina para você se organizar e ir para a rua amanhã, né? Furioso. Essa combinação, né, é o que gera isso aqui. Tecnologia, sociedade estão aqui dentro. Se a gente for pensar como controla esse negócio, primeiro, controlando as bases do problema. Quer dizer, se diminui também o interesse das pessoas em ficar falando mentira. Em segundo lugar, eu acho que tem que se aplicar no meio virtual a lei, que o mundo virtual não é diferente do mundo real. Eu vou xingar você aqui, sei lá, se quer reclamar, vai na justiça, né? A gente tem que coibir ações premeditadas, com o intuito de prejudicar pessoas, mas isso não é a internet, isso é a sociedade. Tem lei, ela tem que ser aplicada para todo mundo. E se existe algum conserto para espalhar mentira, para enganar pessoas, né, a gente tem que olhar onde tem na lei os mecanismos para coibir esse tipo de negócio. É difícil? Mas a tecnologia mesmo pode trazer soluções para a gente fazer isso aí. Está acontecendo já um controle, né? O próprio pessoal aí que andou trabalhando na campanha aí do Bolsonaro e outros que tais, porque todo mundo faz isso não é privilégio do Bolsonaro, tem vários, todo mundo faz, né? Porque deu a máquina, qualquer um inventa isso aí. Isso faz até pessoalmente.
Eu recebo gente aí achacando, perfil fake, me enchendo o saco, sabe? Um monte de coisa assim, pô. Então, assim, o negócio vai da macro, né, para o micro, para a tua vida pessoal. Como funciona a intolerância? A intolerância é um vírus, porque ela passa do indivíduo raivoso para o grupo e ela vai do grupo para o indivíduo, né? Eu Então queria só é um problema comentar, viral. eu queria só comentar que no lançamento do livro você recebeu a visita de uns haters muito interessantes nas tuas postagens, né? E é público. Mônica, você tem uma pergunta para o Thales? Eu acho que ele já respondeu um pouco a minha pergunta, mas inicialmente era acho que é a pergunta que todo mundo faz para quem escreve esse tipo de livro, né? Qual seria a proposta dele do que a gente pode fazer individualmente para tentar mudar ao menos um pouco esse cenário, né? Então, Mônica, eu acho que é justamente isso que você falou aí. Hoje a sociedade é uma coisa muito integrada, né? A transmissão assim, do indivíduo para o coletivo é imediata, e o contrário também, né? Então, assim, existiria uma solução de longo prazo que é educacional, né? A gente precisa educar as pessoas para a igualdade, para a liberdade, para a democracia e para os bons modos, né? Também. E tem que ter civilidade. O Brasil cresceu muito rápido. A educação, por mais esforço que os professores heróicos que temos tenham trabalhado, a gente está muito deficitário na área de educação. E isso se reflete também na renda, né? Porque nesta era da tecnologia, o que faz diferença na vida das pessoas é, é a inteligência, é um grande capital. Tanto que tem empresas hoje que não produzem um prego e valem mais do que a Toyota, né? Do que empresas de petróleo, gente que produz riqueza materialmente, vamos dizer assim, né? Então, assim, o que fazermos nós? Eu acho que a gente precisa contribuir para o progresso da educação, né, do jeito que a gente puder. Eu estou fazendo a minha parte infinitesimal, mas estou nessa luta. E em termos de conscientização das pessoas, eu acho que a gente precisa entender que no sistema democrático, o sistema democrático é o único sistema que resolve, da melhor maneira que se pode ter, um dilema da humanidade histórico, que é como tratar pessoas diferentes de uma maneira igual, mesmo direito. Então, você é negro, você é igual, mas você é diferente porque você é negro. Você é índio, você é igual, mas você é diferente porque você é índio. Você e ao mesmo tempo tratar pessoas iguais como diferentes, ou seja, somos iguais, mas também temos que respeitar as diferenças. E dentro dessa difícil equação, fazer com que todo mundo possa prosperar da maneira, né, mais igual possível. Esse é um grande desafio histórico e a gente tem que ter esse trabalho, acho que, de conscientização das pessoas. A Se a gente conseguir... Questão de oportunidade, questão de uma série de coisas que passa pela democracia e que a gente não vê. Thales, eu queria que você falasse um pouquinho da Anitta para a gente. Foi aniversário de 200 anos dela, ela nem convidou a gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Gente, ontem eu coloquei no meu Instagram alguma coisa sobre a Anitta, porque eu tenho esse romance aqui, que saiu pela editora Record, Anitta, que conta a história de uma forma romanceada da Anitta Garibaldi, mas tudo que está aqui, dos fatos históricos, é fiel realmente ao que aconteceu. E tem mais a ficcionalização, vamos dizer assim, da história, mas que valoriza, na verdade, os grandes momentos. É uma grande personagem brasileira, eu tinha falado para o Fernando que eu gostaria de falar dela, porque acho que hoje é um personagem muito atual, por várias razões. E deveria ser muito celebrado. 200 anos, historicamente, nem é tanto tempo assim. Ela morreu muito jovem, se não me engano, acho que com 28 anos. Mas 200 anos, historicamente, é pouco, né? E ela viveu numa época totalmente diferente da nossa hoje. Mas ela impunha a igualdade mais, ela era uma liderança, né?
inclusive no exército. Ela era uma mulher que conseguiu, numa época que as mulheres não tinham espaço, mostrar que a mulher não apenas podia ser igual, como podia ser uma liderança importante, lutava pela igualdade, né, pela liberdade. No Brasil, na época, junto aos farroupilhas e depois na Itália, na Guerra de Unificação da Itália, contra o Império Austríaco, que era um império invasor, e o Papa, né, que era um senhor feudal naquela época, não era um líder espiritual apenas. Ele tinha um pedaço. Né, o Vaticano foi o que sobrou desse imenso Estado, né, depois da Anitta e do Garibaldi. Então, a gente precisa entender a importância dela não apenas para o Brasil, mas para o mundo, inclusive como símbolo da luta pela liberdade, né, vamos dizer assim, não apenas o reconhecimento. Eu não sou a favor de falar essa coisa do reconhecimento dos direitos da mulher, porque para mim isso não deveria estar nem em discussão, mas pelo exercício da igualdade, né, exercício na prática, e ela tem isso na sua história. Ela não pedia para estar no exército, ela não pedia para estar lá no... Ela ia, ela exercia o seu estado de igualdade. Né? Então eu acho que é um personagem super importante, atual. A gente passaram-se 200 anos, ainda estamos discutindo o direito da mulher, né? O direito da mulher ao trabalho, rendimentos iguais, tem a questão aqui dos filhos, né? Como é que a mulher fez tudo isso e ia para a guerra, ainda teve filhos, né? Uma história de aventura sensacional, porque parece até inventado, né? O romance mostra lances assim, ela deixa os filhos com o pescador, porque ela tem medo que depois os austríacos vão descobrir onde é que estão os filhos. A pessoa que ela deixa os filhos com alguém que ela nem conhecia para escondê-los. Atravessa a Itália debaixo de cartas, num carro de correio, né, oculta. Entra numa cidade ocupada, onde o Garibaldi estava lá defendendo os republicanos italianos. Tem toda a fuga eles saem para morrer, porque a cidade estava cercada, né? Ele, a Anitta e o Garibaldi saem da cidade sozinhos, eles iam morrer, porque eles iam sair para a porta fora, a cidade não tinha mais saída, estava sitiada há muito tempo. E a população se junta a eles na rua, e o Garibaldi sobe na Piazza del Popolo, na coluna, para fazer um discurso para o povo e dizer que vai tirar todo mundo de dentro da cidade. E a Anitta, essa começa a jornada final da vida de Anitta, que estava grávida, de 6 meses. Então, assim, é uma história fascinante, que pouca gente no Brasil conhece. A Anitta é muito mais conhecida fora do Brasil. Eu tive início, fui na casa do Garibaldi, onde o Garibaldi nasceu, onde a Anitta morou com a sogra há um tempo, né? Eu estive em Roma, no Genículo, onde tem a tumba da Anitta, que é uma estátua gigantesca lá, numa terça-feira à tarde, Fernando, de trabalho, normal. Eu passei lá terça-feira à tarde e tal, estava lá a tumba da Anitta e tinha flores frescas. Um dia qualquer. E aqui no Brasil, você pergunta, faz uma pesquisa aí, sai na rua, pergunta para 3 pessoas quem é Anitta Garibaldi, diz quantas pessoas vão te dar uma resposta. Ninguém. Então, Ninguém. eu acho que a gente, assim, o brasileiro gosta de ignorar o brasileiro, né? Parece que a gente não fez nada de bom, não tem nenhum bom exemplo, não gosta de nada. Nós temos aqui uma personagem, gente, que merecia uma estátua em Santo Amaro, né? Ou qualquer outro lugar. A gente tem aqui uma personagem que merecia um filme, que merecia uma série do Netflix, merecia qualquer coisa. E euzinho aqui escrevia um romance, né? Fazendo o possível. Eu adoro o Garibaldi também, acho o personagem talvez mais extraordinário da história, talvez mais extraordinário que o Napoleão, que o César, o Alexandre o Grande, um homem que era para ter morrido 1000 vezes e morreu de velho.
Thales, E para quem essa mulher... A minha pergunta era assim, esse cara, que mulher é essa? Né? Que era a mulher desse cara, né? E eu escrevi esse livro na perspectiva do Garibaldi, que para mim seria a única pessoa capaz de testemunhar realmente quem foi essa mulher. Tem gente que falou, eu ouvi os intolerantes já vêm para cima de mim. Teve uma que me mandou um negócio no Instagram dizendo assim, você não pode ser feminista, porque para ser feminista você tinha que ter nascido de novo e mulher. Escutei isso. Eu que escrevi isso aqui. Outros falaram, isso aqui é mais um livro, porque não é na primeira pessoa, deveria ser na visão da Anitta. Pode ser. Então escreva o seu livro, porque o meu é do Garibaldi. E por quê? Porque eu acho que você só vê realmente o valor quando ele é visto pelo outro. Se eu for para a escola, fizer a prova e eu mesmo me der nota 10, né, que valor vai ter? Então, eu imaginei um livro em que quem é capaz de entender o valor é aquele cara que pode... Vocês podem achar que é o cara mais valioso da história, mas ele vê a mulher do jeito dele. A mulher que ele escolheu. Né? E a mulher que não gostava de ficar em casa, porque ele tinha os filhos em Montevidéu, e ela achou que ele estava demorando muito para voltar para casa, catou os filhos, entrou no barco, foi no acampamento, viu que tinha umas sirigaitas lá, com duas garruchas enfiadas na cinta, mostrou, ela sentou ele na cadeira, cortou as melenas do Garibaldi para ele ficar feio, e disse assim, essas duas pistolas aqui são, a primeira é para você, a segunda para a sirigaita que chega perto de você. Eu Falou gostei isso para dela. ele. Você vê como é que era a mulher. Então, eu tenho certeza que o Garibaldi levou a sério. Puta merda, muito bom. Eu vou aderir. Pode perguntar para o Thales direto. Nós estamos aqui juntos. Então eu recomendo. Eu fico com vergonha de querer vender o livro, mas olha, gente, leia qualquer coisa sobre a Anitta, que vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Pode perguntar, amor. Não, só estava comentando mesmo que eu gostei, eu vou aderir. As duas pistolas. Acho que hoje em dia não precisa tanto, viu, mãe? Acho que hoje em dia pode pegar mais leve, viu? Não tem necessidade. Olha a ideia que você deu, hein, meu? Eu acho que assim, você tem que entender o negócio do contexto, né? Sim. Era a guerra, aquele tempo, né? A gente também não pode exagerar. Não. Eu acho, sinceramente, gente, que essas batalhas, né, elas são históricas, elas sempre aconteceram. A gente hoje não tem mais espaço para ditaduras como foi no ano passado, a gente não tem mais espaço para guerras, a sociedade evoluiu, né? Só para voltar aqui ao assunto da intolerância, Fernando. O que acontece? A gente não dá mais para você ter regimes, né, que censuram conteúdo. Né? A China faz isso. Isso aí não leva a lugar nenhum, porque primeiro que não funciona. Né? A informação ela sempre acaba dando um jeito de se espalhar e às vezes a repressão só piora a reação. A guerra, hoje também, assim, apesar dos conflitos que existem no mundo, parece um negócio tão bárbaro, já extemporâneo. Né? Quer dizer, o que preocupa na intolerância é isso que justamente parece nos levar de volta à barbárie. Né? Porque parece que a tecnologia é usada para se estimular os piores comportamentos, né? E servir de canal de expressão também para gente que não apenas está irada, mas que ocupa esse espaço para exercer a loucura mesmo. Né? Então você começa a se confrontar com as pessoas que antes você nunca tinha nem notícia. Né? Isso aumenta, né, a indisposição. E às vezes até amigos que você achava que conhecia, né, e que acha que
Não conhece. E tem um conhece. negócio, né, Fernando, que nós aqui que somos de comunicação sabemos também, que as pessoas levam pouco em conta. Que é o seguinte, eu estou num bar, batendo papo com os amigos, e falo, você é uma besta. E tudo bem, porque você está dentro de um ambiente, você está falando, você está num contexto, né? Vai escrever. Agora, as pessoas não sabem que quando elas escrevem, isso tem um peso diferente, isso vira documento, ganha força, né? Então, se eu chegar no Facebook e escrever você é uma besta, dentro de um bate-papo, isso vai Acabou. parecer agressivo demais. Então, as pessoas têm que entender que quando você escreve, principalmente, você usa essas ferramentas, você dá um peso para elas. E a pessoa que está do outro lado nem sempre está entendendo a tua intenção. Não lê a intenção, que lê a palavra. Então, que nem está aqui. Se eu falar para vocês, a intolerância está muito grande, tal, aí vocês vão escutar isso, eu falo, bom, por quê? Agora, eu estou falando, ó, quando a coisa entra no papel e está por escrito e tem um pensamento lógico por trás, ela ganha peso, tem força. Thales, deixa eu só te falar uma coisa, a gente estourou um pouquinho. Duas coisas. Quantos livros escritos, lançados? Ah, rapaz, eu estou por fazer esse inventário aí, mas eu não sei. Uns 20, né? Acho que eu escrevi 6 romances. Eu tenho uns livros também de encomenda, né? Esses não contam, mas meus mesmos devem ter já uns 20 livros. E nós estamos chegando perto do Dia dos Pais. O Thales tem uma obra fantástica, além da Anitta e além da Era da Intolerância, que você pode presentear. Presentei sempre com livros. Mas o Thales tem uma história muito bonita que eu queria que em um minutinho você falasse dessa obra para a gente, por gentileza. Olha, eu fiz tanta coisa diferente que ninguém sabe, ninguém entende, acho que nem eu mesmo, o que une a minha obra. Eu já escrevi romance, já escrevi livro de reportagem, já escrevi biografia. Eu tinha feito esses livros de história. Os meus leitores estão muito bravos porque achavam que eu ia escrever o terceiro século e eu fiz esse livro da intolerância. Ninguém entendeu nada, eu também não, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Além de fazer o que eu tenho vontade, que é um grande privilégio, né, livremente, eu acho que, na verdade, tudo faz sentido no final. Porque o que eu faço, no fundo, seja por meio dos romances, os romances históricos, os outros romances, e também a reportagem, o trabalho jornalístico, até a poesia, eu vivo na defesa da liberdade e da igualdade. E se vocês forem ler meus romances, esse tema sempre aparece de alguma forma muito forte. Nesses livros de história, né, isso aqui é uma tentativa de buscar as origens das nossas diferenças, as origens dos nossos problemas, né, em busca de uma sociedade melhor, mais livre e mais igual para todos, né? Como é a minha heroína Anitta da Liberdade, como é esse livro da intolerância que diz que, no fundo, embora uns queiram ser mais iguais do que os outros, como diria o Orwell, nós temos que lutar para que todos possam melhorar de vida de uma maneira melhor, que a gente tenha um país mais igual e mais humano, né, com o ser humano. O que a gente vê na rua aí da miséria, gente passando fome, isso é uma coisa inaceitável. Inaceitável ver gente amontoada na rua. A gente perdeu o senso do limite, do que a gente pode ter ou não. O rico que está sentado na sua poltrona de ouro, ou a mesma classe média, é impossível você ficar indiferente. Eu vejo aqui gente que tem barraca aqui debaixo do viaduto, com retratos, móveis, objetos de família. Sim, É gente que já teve casa, que já teve vida e que perdeu a dignidade. Porque isso é indigno. E não é indigno da pessoa, isso é indigno de um país que se permite ter gente assim. A gente não pode deixar a barbárie tomar conta do Brasil.
a gente precisa se mexer e dizer que isso é urgente. Isso precisa ser resolvido, nós não podemos dormir tranquilos enquanto isso não melhorar. E não se trata de ser de esquerda, ou de ser comunista, de ser coisa assim, se trata de ser gente. Gente. Não existe liberal que não seja gente. Comunista também, é tudo gente. Então a gente precisa virar gente. Né? E chegar a um entendimento, porque sem isso não vamos para lugar nenhum. Nós vamos continuar nessa miséria histórica. Isso aí vem de que a gente fala que o Brasil é um país jovem, que nossos problemas. Bobagem, mentira. Porque a revolução na Europa se fizeram revoluções cruéis para mudar o estado de coisas. Da Segunda Guerra para cá, sobretudo, os países europeus melhoraram muito. Né? Com certeza. Uma política livre e, ao mesmo tempo, mais social. Os Estados Unidos progrediu muito. O progresso desses países que hoje nós chamamos de primeiro mundo, historicamente, ele é recente. Quando o Brasil começou, a Europa era um desastre. Os Estados Unidos têm 80 anos, tá? Que ele começa após a Segunda Guerra. Gente, eu vou ter que, infelizmente, terminar agradecendo a vocês, agradecendo ao Thales, desejando um sucesso incrível para a Era da Intolerância, para os livros de história e para todos eles. Mônica, um beijo. Rodrigo, um beijo. Thales, muito obrigado. Beijo, Thales. E a gente já está te convidando para voltar, porque eu sei que tem coisa vindo por aí. Eu só não sei quantas, acho que umas 8 ou 10 livros que estão engavetados, um de poesia, 3 de jornalismo, e vai lançar tudo esse ano, viu, gente? Porque é o seguinte, o Thales é um dos raros casos de escritor que vive da literatura nesse país. Portanto, né, querido, tem que trabalhar muito bem, muito rápido, né? Não pode brincar, não. Um beijo para vocês, até domingo. Trem das lives do Dia dos Pais. Obrigado, Thales, obrigado. Rodrigo, Mônica. Para vocês, boa noite. Que estão aí. Valeu, gente. Boa noite. Vamos publicar agora. Boa noite.